Como modelar o seu domínio usando programação funcional? E aí, galera, beleza? Bom, primeiro, um disclaimer, né? Eu só vou começar a tocar nesse tema de modelagem de domínio usando programação funcional. Porque, para ser bem sincero, eu ainda não domino o ferramental, em particular da linguagem Clojure, que eu estou utilizando para aprender programação funcional, para poder fazer a modelagem de um domínio mais complexo. Né? A modelagem de domínio já é uma coisa complexa. Utilizando uma linguagem a qual você ainda não domina, é mais complexo ainda. Então, eu só vou triscar nesse tema aqui, porque acho que é importante, é uma coisa que eu sempre tive dúvidas, né? Então, como usar a programação funcional como uma coisa como a Clean Architecture, a arquitetura limpa, onde de fato você tem o seu domínio modelado no core do seu sistema e tem outras camadas mais externas, por exemplo, com os seus serviços ou casos de uso, que utilizam essas entidades que você modelou no domínio. Então, eu consegui achar referências sobre esse assunto e queria mostrar aqui para vocês um pouco desse começo da investigação sobre como fazer isso utilizando programação funcional. Primeiro, eu queria mostrar para vocês alguns livros aqui que eu comprei de programação funcional. Eu não sei se ainda tem essa promoção aqui do Humble Bundles. Então, você consegue comprar um monte de livro por um preço muito reduzido. Foi um seguidor meu, desculpa que eu não lembro o nome aqui do seguidor que me recomendou isso aqui quando tinha essa promoção de programação funcional. Não sei se ainda tem essa promoção, mas eu comprei, sei lá, uns 10 livros aqui por coisa de US$ 10, né? Foi muito barato. Então, tem vários livros aqui que eu já estava pensando em adquirir, né? O Getting Closure é um deles, que é de um autor que tem até uns vídeos no YouTube de umas palestras falando sobre programação funcional. Acho que tem um vídeo que é Programação Funcional em 20 minutos, alguma coisa assim, que é muito bom, que é desse autor. E depois aquele Domain Modeling Made Functional, do Scott Blanchard, que é outro que tem umas palestras espetaculares no YouTube. E é um livro que eu estava querendo ver mesmo. O livro é esse aqui, né? Eu já estava querendo, porque de fato as palestras do Scott Blanchard são muito boas. Só que ele não está na linguagem que eu estou querendo aprender agora, né? Que é o F Sharp, que é uma linguagem que parece espetacular também. Mas a abordagem dela é bem diferente do Clojure, porque é uma linguagem estaticamente tipada. E apesar de, sinceramente, eu preferir linguagens estaticamente tipadas, eu gostei muito de trabalhar com Python, que é uma linguagem dinamicamente tipada, e gostei dessa liberdade de você não precisar de fato ficar tipando as coisas todas a todo momento. Então eu preferi começar programação funcional com o Clojure. Apesar que eu acho espetacular essa abordagem do Scott Blanchard e recomendo muito esse livro aqui também, que fala sobre isso também, né? Como modelar o seu domínio usando programação funcional, mas nesse caso, programação funcional estaticamente tipada, com o F Sharp. Então, assim, eu acho que quando você vai escolher uma linguagem de programação, é legal você ver quem criou essa linguagem, né? Então, o criador do Python, por exemplo, é um cara genial também. Já vi algumas apresentações e entrevistas com ele, mas para mim, o Rich Hick, que é o criador do Clojure, é um cara, assim, muito fora da curva quando se fala sobre linguagem de programação, e é um cara que tem experiência de vida de programador, de desenvolvedor. Então, eu acho que o Clojure, de fato, tem vários atrativos. Um deles é certamente que é a linguagem que mais paga, né? De acordo com o survey lá do Stack Overflow, o Clojure é a linguagem que melhor paga no mundo hoje em dia, seguido do F Sharp e de outras linguagens funcionais que são mais obscuras e que, portanto, pagam muito bem, porque pouca gente domina esse tipo de linguagem. Inclusive, tem aqui uma entrevista com o Rich Hick que eu achei espetacular. Eu não li ela inteira ainda, mas li boa parte. E aqui você consegue, de fato, ver a genialidade do sujeito. Para começar, ele é um compositor formado na Berklee School of Music, que é uma das melhores escolas de música do mundo. Ele programou muito com C++ e depois ele se apaixonou pelo Lisp, né, pelo estilo de programação funcional do Lisp, e foi daí que veio a ideia de criar o Clojure. Mas, de fato, se a gente lê essa entrevista, a gente vê que o sujeito tem muito conhecimento. A maneira com que ele articula as ideias, você já consegue perceber que o nível de inteligência é superior. Foi por isso, né, que eu escolhi começar com o Clojure. De fato, também o Uncle Bob é um cara que gosta muito do Clojure, é a linguagem preferida dele. E eu também admiro muito o Uncle Bob, não escondo isso. Eu acho que é um cara genial também, tem muitas ideias boas. Então vamos entrar aqui no tema
do nosso vídeo, né, que é mostrar aqui o início dessa minha investigação de como modelar entidades de domínio usando programação funcional. Bom, eu estou começando a estudar esse tema por um outro livro que eu também recomendo para você, que é o Clojure Applied, From Practice to Practitioner. Então, a ideia desse livro é a seguinte: você aprendeu, né, as bases da linguagem, agora como é que você faz para desenvolver um sistema real de software utilizando o Clojure? Então, achei bem legal porque ele aborda essas questões, como você modelar um domínio e, de fato, desenvolver uma aplicação completa e complexa utilizando o Clojure. Então, esse livro, ele não está naquele bundle que eu comprei, eu tive que pegá-lo por fora, né, fora daquele bundle, e aqui eu queria te mostrar esse começo de investigação por meio desse livro de como você modela entidades utilizando o Clojure, utilizando programação funcional. Dá uma olhada. A primeira coisa aqui que ele questiona é qual estrutura de dados utilizar para modelar uma entidade do seu sistema. E ele começa com um exemplo aqui. Imagina que a gente quer modelar o sistema solar. Então, no nosso programa, nós provavelmente teremos entidades para representar o Sol, os planetas, as suas luas e talvez outros objetos. E aí ele fala, vamos começar pensando aqui como que a gente modelaria a Terra como uma entidade. Então, a Terra como um planeta tem um número de atributos que podem ser de interesse na nossa simulação. E aí ele fala, né, no Clojure, a maneira mais simples de modelar uma entidade com um conjunto de atributos é utilizar um map. Então aqui ele está definindo um map com vários atributos aqui. Para o nome dos atributos ele utiliza keywords, né, e aqui então seria chave, valor, etc. Para a chave se utiliza uma keyword, que é esse tipo de estrutura que a gente tem no Clojure, que começa com 2 pontos. Então aqui no caso da Terra, você teria o nome, Earth, o número de luas, o volume, a massa, e aqui seria a distância quando está mais longe do Sol e a distância quando está mais perto do Sol. Então isso aqui seria uma maneira de você modelar a Terra. Mas claro que é muito útil a gente ter um tipo de entidade nesse tipo de sistema, que pode ser utilizado para dirigir comportamentos dinâmicos. Por exemplo, se a gente quer encontrar aqui somente os planetas no nosso sistema, a gente pode estender esse exemplo e colocar aqui um tipo da entidade, que no caso vai ser um planeta. Então, agora a gente tem uma instância de planeta e até um tipo de entidade usável. Mas a gente não capturou a estrutura. Repara que a gente não capturou essa estrutura, especificamente os nomes dos atributos, de uma maneira que a gente pode reusar em outras partes do sistema. A gente pode compartilhar com outros desenvolvedores. E para isso, no Clojure, a gente pode utilizar records. Aqui seria tipo classe no JavaScript. Nesse caso, a gente poderia definir um record do tipo planet, e aí a gente fala quais são os atributos que a gente vai ter no planet. O nome, o número de luas, o volume, etc. Uma vez que a gente define essa estrutura, a gente pode utilizar para criar muitas instâncias desse tipo de registro, né, que traduzindo record. E aí todas as instâncias desse registro vão ser de um tipo planet, né, que é o tipo do próprio record aqui que você definiu. Então, como numa classe, né, os campos de um record são compartilhados por todas as instâncias dessa entidade de domínio. E, além disso, a gente ganha duas funções factory aqui para criar instâncias desse record. Um é posicional, né, que é essa flechinha tipo, e uma factory function que é map. Ou seja, aqui ele espera que você utilize os valores, né? Então, no caso do positional, você tem que colocar aqui, né, o flechinha record, e aqui você vai colocar todos os valores dos atributos na ordem que eles foram definidos aqui. Isso aqui pode dar problema, certo? Porque se você adiciona um atributo novo aqui, todos os lugares que criavam utilizando esse flechinha planet deverão ser mudados. Então, por isso que é melhor, nesse caso, utilizar o map factory function, porque aqui você define quais são os nomes, os atributos e os valores. Então, você vai ter que colocar a chave e o valor. Obviamente que esse tipo aqui de factory ele é mais conciso, mas ele precisa que você coloque os valores na posição em que foi definida lá no record. E aqui ele fala sobre a decisão de utilizar um map comum ou um record, né? E ele fala que, de maneira geral, é melhor utilizar record dentro da sua aplicação. Na sua API para fora, o melhor é você utilizar maps mesmo, maps comuns. Porque senão, quem utiliza a sua API vai ter que saber
dos tipos que você definiu, dos records que você definiu dentro da sua aplicação. Mas para aplicação internamente, o melhor é utilizar record, segundo o autor aqui. Bom, aqui ele explica que você pode ter outros tipos de construtores, né? Em geral, parece que os nomes que se utiliza para construtores seriam new traço alguma coisa, ou make traço alguma coisa. O que eu mais tenha visto é make traço alguma coisa. Então, aqui no caso, por exemplo, né, tem make entity, e aqui seriam os atributos, né, os valores para você atribuir a cada um dos atributos da entidade. E aqui é legal porque você pode ter atributos opcionais. Bom, aí depois disso ele vai definir um value object. Eu achei bem legal que o autor cita aqui o Patterns of Enterprise Application Architecture do Martin Fowler. Então se vê que é um autor que não só curte programação funcional e trabalha com programação funcional, mas também compartilha de conhecimentos, né, desses mestres aqui da nossa área de desenvolvimento de software, como o Martin Fowler. Então aqui ele fala como que você definiria um value object money, que representa então dinheiro, utilizando o closure. Então achei bem legal isso aqui como exemplo de entidade que você pode ter na sua aplicação. E aqui eu só vou mostrar como é que ele define essa entidade. A gente já tem um exemplo bem claro de como a gente pode modelar uma entidade utilizando programação funcional, em específico o closure. Então aqui primeiro ele define um namespace, que ele colocou aqui relacionado ao chapter 1 do livro, né, Money. Aqui ele declara um nome, que vai ser o nome de uma função que ele vai implementar depois, que é o validate same currency, para saber se dois monies têm a mesma moeda, né, tipo dólar, real, etc. Aqui ele está definindo currency, que é a moeda em si, por exemplo, US dollars ou reais, etc. Então aqui a gente tem, por exemplo, US dollars e o divisor é 100. Euros e o divisor aqui também é 100. E aqui ele está definindo uma entidade money, que aqui é uma quantidade em dinheiro mesmo. Então tem o amount, que é a quantidade em si, e a currency. Então, por exemplo, se você tiver 100 dólares, o amount vai ser 100, e aqui vai ter a descrição do dólar. E aí ele define um compare to, para você comparar dois monies, né? Então você tem o M1 e o M2. Primeiro, ele valida se está na mesma currency, certo? Precisa estar na mesma currency para você poder comparar dólar com dólar, euro com euro e assim por diante. E depois ele faz um compare do amount, né? Para saber se o amount aqui é igual. Então, para dois dinheiros serem iguais, ele tem que ter a mesma currency, tem que ser da mesma moeda e tem que ter o mesmo amount. E aqui ele definiu o dólar como currency e o euro como currency. E aqui embaixo, então, ele faz algumas implementações necessárias. Então, o que é o Validate Same Currency? Então, dados dois monies aqui, né, o M1 e o M2, ele verifica se está na mesma moeda. Se não tiver na mesma moeda, ele lança uma exceção, Currencies do not match. Aqui ele define o que seriam dois monies serem iguais, né? Então, se tiver só um parâmetro, é true, porque um money é igual a ele mesmo. Se tiver dois, ele vê se a comparação entre M1 e M2 retorna zero. Se retornar zero, quer dizer que aqueles dois monies são iguais. E aqui ele faz a comparação também de vários monies. Então, você pode ter M1, M2, etc. E aqui ele faz a comparação, faz um map para comparar um a um, né, o M1 com todos os outros objetos aqui passados como parâmetro. E depois ele define também a operação de mais, como é que você vai somar dois monies. Depois ele faz aqui o construtor, né, um que não recebe nada como parâmetro e cria um money aqui com zero. Depois um que recebe só o amount e cria o money com esse amount e em dólares. E depois um que recebe o amount e o currency e cria o money com aquele amount e com aquele currency. Então está aqui um exemplo de como construir uma entidade, como modelar uma entidade do seu domínio utilizando programação funcional, em particular o Clojure. Achei espetacular, né, essa entidade Money modelada aqui usando o Clojure. Então, aqui a gente já está triscando e começando a entender como que a gente define entidades utilizando programação funcional. Em particular, uma linguagem dinamicamente tipada, que é o Clojure, utilizando records para você modelar uma entidade do domínio. Espero que você tenha curtido. Depois a gente vai falar mais sobre esse tema. Obviamente, a gente vai se aprofundar mais, mas ficam aí as dicas desses livros que eu coloquei para vocês, em particular, o que eu mostrei por último é o Clojure Applied. Depois tem o Domain Modeling Made
Functional, do Scott Lachine, só que é utilizando F Sharp, uma linguagem estaticamente tipada, e ficam outras dicas de livros que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.